Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre métricas de software, né? Nossos objetivos são esses que estão colocados aqui, mas basicamente entender por que que métricas, né, elas são importantes e elas devem ser utilizadas dentro de uma empresa, né? Por que que elas influem fortemente na qualidade de processos de produtos, né? A nossa motivação diz o seguinte, né? Você só pode ter algum conhecimento sobre algum produto, algum serviço que você oferece quando você consegue quantificar, quando você consegue expressar isso em números, né? Tem uma colocação bem legal do Demarco que diz o seguinte: não se pode gerenciar o que não se pode medir. Então, para que você tenha, por exemplo, dentro de um projeto, um gerenciamento melhor, eu tenho que primeiro medir, né? Eu tenho que primeiro medir prazo, eu tenho que primeiro medir custo, eu tenho que medir produtividade dos meus funcionários. Então, eu só vou conseguir gerenciar se eu vou conseguir primeiro medir, né? E ter essas informações que são importantes dentro de uma empresa, tá? Então a medição ela pode ser aplicada em vários aspectos. Ela pode ser aplicada no processo, ela pode ser aplicada em produtos, né? E ela pode ser aplicada no projeto. Então esse é o processo de desenvolvimento de um software e os produtos eles representam o resultado de um processo e durante o desenvolvimento você precisa gerenciar o teu projeto. Você precisa ter um controle de qualidade, você precisa avaliar a produtividade, você precisa avaliar custo, você precisa avaliar cronograma. Então existem várias informações que precisam ser gerenciadas no desenvolvimento de um software, né? E aí, questão, por que medir, né? Primeiro, entender e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento vai te dar uma maturidade do desenvolvimento de um software, melhorar a gerência de projetos e relacionamento com clientes, então melhora possivelmente, né, de uma forma muito real, né, a qualidade do teu custo e teu cronograma, um relacionamento melhor com o teu cliente, né? Você consegue atender melhor a necessidade do teu cliente, reduzir frustrações e pressões de cronogramas, como já foi colocado, gerenciar contrato de software, indicar a qualidade de um produto de software. Então, através de métrica, você consegue, né, ter indicadores de qualidade do teu produto final, avaliar a produtividade do processo, você consegue gerenciar melhor as equipes, né? A produtividade de um programador, a produtividade de alguém que está desenvolvendo a parte de interfaces, né? E avaliar benefícios de novos métodos e ferramentas que, por exemplo, você quer incluir na tua empresa, na tua organização. E analisar o retorno de investimento, tá? Identificar ainda as melhores práticas de desenvolvimento de software, embasar solicitações de novas ferramentas e treinamentos. Então, através de métricas, nós podemos, né, melhorar nossas ferramentas que são utilizadas dentro da empresa, avaliar o impacto da variação de um ou mais atributos de produto ou de processo de qualidade. Então, se você mudar alguma coisa no teu processo, você mudar alguma coisa de alguma ferramenta, você consegue avaliar esse impacto, né, que você tem na qualidade do produto final ou ainda na produtividade da tua empresa, formar uma baseline participativa, você define, né, pontos estratégicos que você consegue avaliar melhor, né, produtividades, estimativas que você vai ter de desenvolvimento no software, melhorar a exatidão de estimativas e oferecer dados qualitativos e quantitativos para que você possa gerenciar melhor o desenvolvimento do teu software, né? Alguns conceitos aqui que são importantes. Primeiro, medida é uma função de mapeamento, né? Um mapeamento que você tem de um atributo do mundo real, né? Você pode ter esses atributos, você vai fazer um mapeamento com alguma relação matemática que seja conhecida, né? E a medição é a atribuição de uma medida a um atributo do mundo real, ok? Então, o propósito dela é manipular símbolos nessa faixa, né? Determinar conclusões sobre os atributos do domínio, tá? Então, para essa medição ela ser precisa, nós precisamos especificar o domínio, né, de como você vai aplicar uma determinada medição sobre atributos, a faixa de valores, tá? Se você vai utilizar, por exemplo, metro por centímetro, e as regras de mapeamento, né? Como é que você vai fazer essa coleta de dados, né? Uma ligação onde você tem atributos de um lado e outro de valores matemáticos, né, representados, tá? Então, existem duas formas de utilização de medições, tá? Você pode fazer previsões, né, sobre um sistema, você pode tentar coletar informações sobre o número de defeitos que você tem no teu sistema, ou você identificar ainda componentes anômalos, né? Por exemplo, você pode descobrir quais são os componentes ou módulos que têm uma complexidade maior, você pode descobrir quais são as unidades que apresentam uma taxa de defeito maior, né? Então, você consegue ter essas informações através da utilização de
medições, né? E a métrica é a medição de um atributo, né, de uma determinada entidade. Então você vai pegar uma entidade como, por exemplo, tamanho do produto, e eu posso ter uma métrica que me dê o número de linhas de código, né? Número de pessoas necessárias para implementar um caso de uso, aí você está tendo uma produtividade, né? O número de defeitos encontrados por fase de desenvolvimento, eu consigo saber, por exemplo, qual é a fase que tem uma quantidade maior de defeito, esforço para a realização de uma tarefa, o tempo para a realização de uma tarefa, custo, né? E grau de satisfação do cliente. Então isso aqui são algumas métricas, né, que podem ser utilizadas. Vejo que isso tudo ajuda bastante, né, para que você possa desenvolver sempre um software melhor e ter uma maturidade no teu processo, né? Você pode utilizar algumas ferramentas estatísticas para isso. Você pode categorizar, né, os teus defeitos apresentados e descobrir classes de defeito, né, aquelas classes que se apresentam com maior frequência no desenvolvimento do teu software. E aí o que você faz? Né? Você representa isso através de um gráfico e você consegue descobrir, você consegue visualizar melhor onde é que se concentra a maior quantidade de defeitos. E aí, logicamente, você vai atacar essa quantidade de defeitos maior que você tem dentro do teu projeto, né? As métricas podem ser categorizadas da seguinte forma: métricas diretas, né? Você realiza uma medida diretamente nos atributos, né, que você tem do teu software, tá? Então você pode ter informações das métricas diretas da seguinte forma, né? Números de linha de código, né? O esforço, capacidade de memória, número de páginas, número de diagramas. Então veja que você está pegando uma quantidade direta de um determinado atributo daquele software que está sendo desenvolvido. Métricas indiretas, elas são derivadas, né, são obtidas a partir de outras métricas. Por exemplo, a facilidade de manutenção de um software, você vai obter a partir, né, de informações da quantidade de linhas que você desenvolveu naquele software, né, a partir da característica do teu software que foi desenvolvido. Então, uma métrica indireta. Métricas orientadas ao tamanho são medidas diretas do tamanho dos artefatos, né, do software associado ao processo por meio do qual o software é desenvolvido, tá? Então você consegue, por exemplo, obter informações do número de linhas de códigos, né, que você desenvolveu, ou de 1000 linhas de código que foram desenvolvidas, e o número de páginas de documentação. Então você consegue obter informações a partir dos artefatos que foram desenvolvidos, né, através de determinado processo de desenvolvimento de software. Métricas orientadas à função, estão fortemente relacionadas, né, com o tamanho e com a complexidade do teu software, né? Então, se tem uma medida aqui, através das funcionalidades do software, você consegue ter uma medida de uma complexidade ou não maior daquele teu software, tá? Nós temos ainda as métricas relacionadas à produtividade, então eu posso ter uma métrica relacionada, por exemplo, ao desenvolvimento de casos de uso, para eu poder contabilizar a produtividade de um analista de sistemas, né, para você desenvolver determinados casos de uso. Métricas relacionadas à qualidade, né, à satisfação do teu cliente quando você entrega um produto de software. E você pode ter outras métricas que são técnicas, né, mas relacionadas, por exemplo, à complexidade lógica, ao nível de manutenibilidade do teu software, tá bom? Então essas são algumas categorias que podem ser utilizadas nas métricas. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado e até a próxima.